Mais uma vez, eu separei um texto aqui para a gente ler. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Eclesiastes 9, verso 10. Você pode abrir aí? Todo mundo aí comigo? Eclesiastes 9, verso 10. Vamos ler então? Vou ler, hein? O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Vamos ler de novo? O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Eu ia, nessa parte aqui que diz assim, eu ia falar assim, fala para a pessoa que está do seu lado, na sepultura, para onde você vai, mas eu achei que ia ficar muito macabro. Aí eu desisti dessa ideia aí. Mas é o que é, né? É o final da gente aí. Qual a principal atividade de vocês hoje, assim, adolescente? Se eu for perguntar para vocês, qual é a principal atividade da vida de vocês? E aí, hoje eu quero participação, se vocês não falarem espontaneamente, eu vou perguntar pelo nome. Vamos lá, galera. Qual é a principal atividade da vida de vocês? Estudar, o que mais? Estudar é principal. Todo mundo, acredito que, graças a Deus, todo mundo estude. É a principal atividade com a qual vocês se envolvem. E o que mais que vocês fazem, além de estudar? Uma segunda atividade aí. Curso de inglês? Jogar LOL. Aí, outra acusação aqui, jogar LOL. Vocês jogam também, né? O que mais? Futebol, essas paradas assim, surf. Skate, quem anda de skate aí? Bora, galera, ninguém está participando. Eu vou ficar aqui fazendo solo, pô. Fala aí. Skate, quem anda de skate? Ninguém anda de skate aqui na igreja? Ninguém anda de skate. Versilo anda de skate mais. Curi, também? Não anda não? Não anda não. Quem já está na faculdade aí? Levanta a mão. Aí. São os velhos do UP, né? Tio Levi, tio Marquito, você levantou, não está na faculdade mais não, né? Agora é outra parada, né? É outra parada, curso técnico, né? Maneiro também. Então, assim, a gente, nessa faixa etária, nossa principal atividade é estudar. Aí, assim, estudar requer planejamento? E vocês se planejam? Vocês são organizados? E tem um misto aí. O que acontece quando você não se planeja, não se organiza para desenvolver essa atividade aí, que é a principal da vida de vocês? Complica, né? Fica ruim. E quando você estuda, qual o objetivo de estudar? Um dia você vai ter que sair de casa, né? Quem quer casar? Acho que todo mundo quer casar. Alguém não quer casar? Nem mesmo se não quisesse, nem ia levantar a mão agora. Todo mundo quer casar, não quer? Então, aí você tem que comer comida. Sua esposa também. Seu marido também. Evidentemente, vocês vão ter que saber fazer alguma coisa para vocês poderem, né? Hoje em dia é assim, você estuda um pouquinho, não sei se você sabia, mas aí você vai estar hábil a exercer algum tipo de profissão mais ou menos complexa. Se você estudar muito, você vai estar mais habilitado para muitas coisas. De repente, se você não estudar nada, você tem coisa que você pode fazer sem estudar também. É mais difícil. É melhor você estudar. É um caminho mais assim, recomendável. Beleza? Então, você vai adquirir muito conhecimento, você pode adquirir muito conhecimento. Quando você adquirir muito conhecimento, isso torna você uma pessoa sábia? Não necessariamente? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, existe uma diferença, assim, entre você ter muito conhecimento. Cara, tem muita gente que tem muito conhecimento aí. Eu não quero falar de política, de eleição, de nada disso, não. Beleza? Mas pode ver, tem um monte de cara aí que estudou pra caramba e não são pessoas sábias, né? Óbvio, né? O cara estudou, se formou e tal,
mas ele não tem aquela sabedoria que a gente entende, que é uma sabedoria que vem do alto. Beleza, não tem, um monte de gente não tem. Você provavelmente conhece muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Então, olha só, eu vou ficar andando para lá e para cá, você vai interceder para eu não cair aqui no tapete. Deixa eu destravar aqui. Olha só, o texto diz assim, ó, o que as suas mãos tiverem que fazer. O que as suas mãos tiverem que fazer. Então, a gente já fez aqui na igreja algumas vezes aquela jornada de 40 dias de oração do livro lá do 40... Uma Vida com Propósitos. Quem participou dessa parada aí? Eu quero interação. E pouca gente, hein? Dá para fazer de novo. Então, Uma Vida com Propósitos, ali é legal pra caramba. Cada dia você vai meditar num texto e você vai perceber que Deus criou cada um de nós para um propósito, né? Uma vida com propósito. Então, com um objetivo. Então, é legal, você pensa, reflete e você vai vendo o sentido de tudo isso. Quando você vai lendo a Bíblia também, se você for ler lá desde o comecinho, cada texto, em cada passagem, você vai perceber que Deus cria todas as coisas com uma finalidade, com um propósito. Certo? Sim ou não? Então, olha só. Existe uma atividade para ser realizada por cada um de nós. Olha só, existe uma atividade para ser realizada por cada um de nós. O que as suas mãos tiverem que fazer. Cada um de nós aqui tem a responsabilidade de fazer algo que Deus preparou para que a gente fizesse. E isso que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer não pode ser feito pelo Diogo, o que o Diogo tem que fazer não pode ser feito pelo Guilherme, nem pelo Caruso, nem pelo Vogel. Então, olha só, tem alguma coisa para você fazer. Existe. Aí é na vida. Se você vive, existe. Se você está aqui, se você está no mundo, se você entende que você foi criado, então existe uma tarefa para você, existe uma atividade para você realizar. Tranquilo até aí? Tranquilo até aí? Tem um texto de Paulo que ele vai escrever para Efésios falando de fé, de salvação, de vocês são salvos não é pela... Né, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, isso vem de Deus. Aí vai dizer que a gente não é salvo por obras, mas ele vai dizer que a gente foi salvo para realizar as obras que Deus de antemão preparou para que a gente realizasse. Deus separou obras para que a gente realizasse. Todo mundo concorda com isso? Deus realizou obras. Então, a primeira coisa que eu queria que ficasse claro, Deus realizou algumas coisas para você fazer nessa vida que você tem. É o primeiro ponto aqui. O que as suas mãos tiverem que fazer. Tem coisa para você fazer. Tem coisa para você fazer. Mas eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu não entendo exatamente. Aí é uma outra questão. Você tem que procurar saber. Você tem que buscar saber. Vai buscar na palavra, vai buscar em oração, vai buscar no meio da igreja, vai estudar. Você tem que entender. Mas existe algo para você fazer. A gente não pode rolar aquela parada assim de, não sei o que eu vou fazer. Tá. Existe alguma coisa para você fazer. Deus criou você com um propósito. Segundo ponto aqui, que o façam com toda a sua força. Que o façam. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam. Então, o texto está dizendo para você assim, olha só, Levi, o que você tiver para fazer, o que vier à sua mão para fazer, pensa aí se vale a pena fazer ou não. Decide aí se você está afim de fazer ou não. O texto está dando essa opção? Sim ou não? Está dando opção? Pedro, o que vier à sua mão para fazer, dá uma refletida, avalia, pensa. Aí, se você achar que é uma boa, você faz. É isso que está dizendo? O texto está dizendo o seguinte, o que vier à sua mão para fazer, faça. Faça. Beleza? Então, se você não faz aquilo que você tem que fazer, que talvez você já tenha entendido o que você tem que fazer, talvez você não tenha entendido, a questão é a seguinte, você tem que fazer. Você tem que fazer, cara. É o segundo ponto. Tem um texto de Tiago que vai dizer o seguinte, olha só. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Ninguém conhece o texto de Tiago, não? Achei que vocês fossem falar. Pedrinho, Pedro Brito, não. Tá assim com o anjo Gabriel aí. Não, sério, galera, olha só. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É isso que está na palavra. Então, se tem uma parada que você tem que fazer, que Deus colocou no seu coração que você tem que fazer, que como cristão, você já entende... Eu não estou falando de coisas específicas, não, tá? Eu estou falando de aquele chamado para todo crente, cara. Todo crente tem um monte de coisa que você já é crente, você sabe que você tem que fazer. Quem não faz o bem que tem que fazer,
Isso é um princípio, tá? Eu estou extraindo um princípio de um texto bíblico. Você tem que aplicar no caso concreto. Ó, a terceira questão aqui, ó. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força. Toda a sua força. Então, não é para fazer de qualquer jeito. Não é para fazer do jeito que você quer. Aí eu vou citar mais uma vez. Clóvis já falou isso aqui algumas vezes. É uma informação assim terrível. Multidão de pecados. O que é multidão de pecados? Se você pensa assim, a gente é pecador, a gente reconhece que a gente peca todo dia, mas a expressão de multidão de pecados, multidão é muita coisa. Cara, então, é tudo que na sua vida, vocês têm ainda apenas 15 anos, na média, beleza? É tudo que você não fez com toda a sua força. Você deveria ter feito com toda a sua força. Você entende a gravidade disso tudo, até onde a gente chega, se a gente for aprofundar na palavra? Então é por aí, cara. Tudo que você não fez com toda a sua força. Força, tem um detalhe. Força, cada um tem uma força, não é verdade? Cada um... Tem gente que está malhando aí. Eu não vou citar não, senão vai ficar constrangido. Cadê? Estou procurando aqui. Quem faz musculação? Não, agora é sério, levanta a mão aí. Aí, cara, eu ia falar você, mas eu achei que você ia ficar sem graça, não ficou não. Ó, quem viu, viu. Quem não viu... Cara, você hoje pode ter uma quantidade de força. Amanhã você pode estar mais forte. Depende de quê? Para você se fortalecer fisicamente. Depende de quê? Depende de quê para você se fortalecer? Ó, vou perguntar pelo Marquito. Depende de quê para você se fortalecer? Ué, exercício, cara, que beleza. Você tem que malhar, tem que se esforçar, cara. Então, se você se exercitar, você vai ficar mais forte. Então, você pode, com mais facilidade, fazer aquilo que você tem para fazer. Quanto menos você se exercitar... Segunda vez, né? Que eu bati aqui já. Quanto menos você se exercitar, menos... Vai ser mais difícil para você fazer aquilo que você tem que fazer, cara. Você pode se fortalecer espiritualmente falando. Aí as coisas vão ficar mais fáceis para você fazer. Vai ser mais fácil você fazer com toda a sua força. Porque tem um detalhe também. Eu tô ocioso há muito tempo, né? Eu só estou agora levantando Arthur. Arthur está com 10 quilos. É um exercício maneiro. E Arthur fica o dia inteiro assim. Miqueias outro dia pegou Arthur. Miqueias é fortinho, né? Ele malha também. Aí ele, me dá Arthur, deixa eu ficar com o Arthur. Aí ele ficou com o Arthur no colo. Aí daqui a pouco, cara, aí ele, meu braço está doendo. Como é que faz agora? Aí eu falei, então, aí você continua. Você continua segurando ele, é assim. Aí com o tempo a dor passa. Quando você não está acostumado a fazer algo, quando você não está acostumado a levantar uma determinada quantidade de peso, aquilo para você é difícil. Agora, é interessante que se você se exercita, você consegue levantar uma quantidade de peso maior, mas que, apesar de ser maior, você levanta com mais facilidade. É ou não é? Pelo menos comigo era assim. Entra na academia, primeiro dia. Aí você vai lá fazer tríceps assim, ó. Aí eu, caramba, aí soltou o negócio, foi lá atrás, cara. Aí... Eu assim, será que alguém viu? Aí daqui a pouco vem uma garota lá, pegou o tríceps... cara... Aí, maior constrangimento, né? Aí depois você vai, começa a fazer, aí você pega o jeito, aí alguém fala, a coluna, hein? Aí você começa a exercitar, aí você está levantando uma quantidade de peso maior com mais facilidade. Então, olha só, fazer com sua força, você tem parte nisso aí. Vamos em frente. Você deve planejar para agir. Ó, o finalzinho do texto aqui, ó. Para onde você vai lá na sepultura, não há atividade nem planejamento. Ou seja, então para você realizar alguma coisa aqui, você tem que se planejar. Pelo menos é um caminho mais adequado. Concorda comigo? Então, cara, aí eu vou fechar aqui no reino mesmo. Tem um texto que Jesus vai dizer o seguinte, que quando um construtor vai realizar uma obra, vai edificar uma torre, ele faz uma pergunta, na verdade, qual construtor que quando vai edificar uma torre, antes ele não senta para calcular os custos,
para ver se ele vai conseguir terminar, para depois ninguém ficar olhando, e lá, começou, não terminou. Ou então ele vai dar um outro exemplo, vai dizer qual o rei, que se for numa guerra, aí antes ele não manda uma comissão para ver como é que é o exército inimigo e tal, para ver o custo daquilo ali, se vale a pena, se ele vai se render, se não vai, se ele tem condição de vencer. Então Jesus vai dizer o seguinte, para seguir Jesus, você tem que calcular o custo disso aí, cara. Calcular o custo. O texto diz assim, o preço do discipulado. A gente, para caminhar com Jesus, tem um custo. Não tem jeito, cara. Então, você tem que negar a si mesmo. Todo dia, pegar a sua cruz e seguir. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Então, no reino não tem jeito. Você tem que calcular esse custo. Então, a partir do momento que você entende o que Jesus fez por você, vale a pena fazer algumas coisas que vão desagradá-lo? Essa reflexão tem que ser permanente, perene, todos os dias. Tem coisa que você tem vontade de fazer, cara, mas que não é o tempo para você fazer, não está no tempo de você fazer, não está no tempo de vida para você fazer. Você tem que colocar isso diante de Deus, você tem que orar, você tem que pensar. Não é que você não vai ter vontade, ou você... A questão é o seguinte, cara, a gente entregou a vida para Jesus. Então, como é que fica? Não dá para caminhar com Jesus do jeito que a gente quer. Não tem como. Você não sabe como caminhar com Jesus. Quem diz como você tem que caminhar com Ele é o próprio Deus, na palavra dEle revelada para a gente. Então, tem um custo que você tem que calcular. Não adianta você... Tem uma galera estudando para medicina. Isabela, aquelas meninas que são iguais. Lívia está aí? Não, né? Sim, eu estou falando de medicina porque é um curso que acaba exigindo mais. Hoje em dia acho que é o mais concorrido. Então acaba exigindo mais. Pô, tem um custo? Tem um custo, cara. Tem custo. Quer passar, tem que ralar. Não tem jeito, cara. É assim mesmo, brother. Então você tem que... E na vida espiritual? Você não tem como... experimentar algumas coisas que você identifica como legais se você não se dedicar. Isso é óbvio, mas é difícil pra caramba, não é? Às vezes, não é difícil? Então, galera, você tem que exercitar. Se você se exercita, isso vai ser mais fácil. Se você não se exercita, se você não exercita a sua fé, isso vai ficar mais difícil. Vamos em frente aqui, Você deve usar o conhecimento com sabedoria. Para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então, cara, o que é um conhecimento, assim... A gente falou de conhecimento acadêmico, né? Estudar, faculdade, colégio, isso tudo. Mas você conhece alguma pessoa, assim, que é sábia? Geralmente é uma pessoa mais velha. Seus avós, vocês consideram ele assim? Quem tem avô e avó vivos aí? Eles são pessoas, assim, que em alguma medida tem algum tipo de sabedoria, que não é aquela sabedoria do seu coleguinha da escola, mas ele entende algumas coisas que você não entende. Você já se surpreendeu com alguém falando algo para você que você, caramba, isso faz sentido? Sim ou não? Já aconteceu isso com vocês? Pô, cara, comigo várias vezes. Você não espera que, de repente, aquela pessoa vai te falar algo que vai fazer sentido para você, vai fazer diferença para você. E aquilo faz diferença por toda a sua vida, cara. Então... Às vezes, colega mesmo de escola, eu lembro de algumas situações que falaram coisas para mim que eu guardo até hoje. Então, assim, é mais do que conhecimento, sabe? É sabedoria, para poder usar o conhecimento, de repente, na hora certa, convenientemente. Você deve usar conhecimento com sabedoria. O apóstolo Paulo era um cara que tinha muito conhecimento, então ele encontra Jesus vai ao encontro de Paulo, né? Paulo recebe Jesus como Salvador e tem todo o ministério da vida dele. Num determinado momento ele vai dizer que tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, todas aquelas informações que ele tinha, tudo que ele sabia, e ele sabia muito de fato,
ele considerou esterco. Você sabe o que é esterco, né? Você entende? Por quê? Porque ele encontrou Jesus, cara. Então, quando ele encontra Jesus, tudo que ele tinha de conhecimento, tudo que ele tinha de informação, cara, aquilo ali não significava mais nada, a não ser que fosse para glorificar Jesus. Abre sua Bíblia comigo aí, ó. Colossenses, capítulo 3, 23. É um outro textinho que a gente vai ler. Vocês viram que eu li um versículo só, né? Todo mundo abriu? Ó, diz, é o mesmo princípio, só que está lá no Novo Testamento. Vou ler, hein? Tudo o que fizerem, façam como? Vamos ler junto. Façam, de novo, façam como para o Senhor Jesus e não para os homens. Beleza? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Paulo está aqui falando, ele vem falando da relação de pai, de marido e mulher, de pai e filho. Vai dizer que filhos, vocês têm que obedecer aos pais. Essa é a vontade de Deus para vocês. Aí ele vai falar da relação de escravo com dono. Na época tinha escravo, tinha todo um contexto. Aí depois ele vai usar isso aqui, que é um princípio para a gente. Ele está num contexto, mas é um princípio que a gente traz para a nossa vida, que é o mesmo que a gente leu lá atrás. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. O que acontece? Quando a gente está lá no começo, quem escreveu lá o livro de Eclesiastes? Salomão? E quando você lê Eclesiastes, poxa, tudo é vaidade e tal, né? Vaidade das vaidades, eu vi, nada tem sentido. E a gente lê, aí você vê assim, nesse capítulo mesmo que a gente lê, se você for ler o capítulo todo, o capítulo 9 que a gente leu, ele vai falar lá assim, o menino que é bom, a maldade chega para ele. Tem um cara ali que é fora, que é ruim, e o cara está de boa. Poxa, não dá para entender, não tem sentido. Amanhã não sei se a tragédia vai chegar para mim, se vai chegar para você. Eu não sei se amanhã você... Enfim, ele vai descrevendo o fato de que a gente não tem controle sobre absolutamente nada. A gente não tem controle sobre nada. Porém, o que ele deixa para a gente é o seguinte, que você tem que viver, tem que ser feliz, tem que fazer tudo o que você tem que fazer da melhor forma possível. Inclusive, ele fala assim, vai viver a vida com a mulher que você ama, né? Então, o Clóvis falou de casamento semana passada, que vocês podem começar a namorar quando vocês estiverem trabalhando, vai ser melhor, de fato, né? Vai ser, de fato, melhor, um excelente conselho. Cara, mas é isso aí, apesar de tudo que a gente não tem controle, de toda a dificuldade da vida, de tudo isso que a gente tem, a palavra de Deus é igual, ela no Antigo Testamento vai dizer que você tem que viver, tem que se esforçar, tem que fazer bem feito. Esse mesmo capítulo diz que Deus já se agradou daquilo que você fez, e aqui vai dizer o seguinte, quando a gente vem para Colossenses, que você tem que fazer de todo o coração. Qual é a diferença de Paulo para Salomão? O que a gente viu? O que a gente sabe? O que a gente tem de conhecimento que Salomão não tinha? A coisa assim mais óbvia, mais esplendorosa, mais grandiosa, é o Senhor Jesus. Então, o que não tinha na época de Salomão, quando ele escreveu isso aqui, é o que a gente tem hoje. Então, na verdade, olha só, você tem que fazer no primeiro momento, porque depois, quando você morrer, você não vai poder fazer mais. O tempo de fazer é agora. E eu digo mais, hein? Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Tem coisa que é para você fazer hoje. Você é adolescente, amanhã você tá jovem. Beleza? Não vai fazer mais as coisas que você poderia ou deveria fazer. Entendeu? Vai falar de Jesus para os seus colegas da escola? É hoje. Daqui a 5 anos acabou. Não tem mais. O tempo não volta atrás. Acabou. Foi. O tempo de dar bom testemunho agora. Daqui a 5 anos, acabou. É na faculdade. Se não der um testemunho bom na faculdade, vocês que estão na faculdade, acabou. Agora é lá no trabalho. O tempo é agora. Então, não é nem a questão da sepultura, não é nem quando você morrer. A vida andou, você perdeu a oportunidade de fazer aquilo que você poderia fazer de toda a sua força, de todo o seu coração. Acho que cabe uma pergunta aqui, ó. O que você está deixando de fazer? Se você olhar para a sua vida hoje, o que você está deixando de fazer? O que está nas suas mãos para fazer que você não tem feito? Uma segunda pergunta.
que você pode fazer melhor? Pergunta para a pessoa do seu lado. Cara, o que você pode fazer melhor? Está muito tímido vocês, hein? O que você pode fazer melhor, Pedro? A pergunta é retórica, tá? O que você pode fazer melhor? Diante do fato de que existe um Deus que tem colocado coisas para você fazer. Vou propor mais 2 perguntas. Pensando nesse texto aqui, de Colossenses. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor Jesus. Você entende que tudo que você faz deve glorificar Jesus? Entende, Arthur? Que tudo que... Arthur tem uns 2 aqui, olharam para mim. Você entende que tudo que você faz tem que glorificar Jesus? Pedro, você entende que tudo que você faz tem que glorificar Jesus? Carlos, você entende que tudo que você faz, tudo na sua vida tem que glorificar Jesus? Você entende isso? Vocês entendem isso? Vocês têm essa noção todos os dias? A gente está no UP aqui, é mais fácil, facilita, né? Ainda mais eu repetindo assim várias vezes e ainda mais no risco de eu chamar teu nome, né? Mas você entende, Luciana, que tudo que você tem que fazer tem que glorificar Jesus? Isso tem que ser algo da nossa... Tem que passar pela gente quando a gente for tomar qualquer decisão, quando a gente for tomar qualquer atitude. Agora, uma segunda pergunta. Existe algo que você não está fazendo de todo o coração? A primeira foi com toda a sua força, da melhor maneira que você poderia. Agora, de todo o coração, existe algo que Jesus chamou para você para fazer e que você não tem feito de todo o coração? Líderes de célula, vocês têm liderado de todo o coração, com toda a sua força? Músicos do UP, vocês têm ministrado, vocês têm tocado de todo o coração, com toda a sua força? Vocês que são filhos, vocês que têm pais, vocês têm obedecido aos seus pais de todo o coração? Com todas as possibilidades que vocês têm? Com prazer, com alegria, reconhecendo que eles amam vocês, que eles investiram muito em vocês, que eles investem a vida em vocês? Vocês têm obedecido aos pais de vocês de todo o coração, sabendo que isso agrada a Jesus Cristo? Seus pais eles se realizam em vocês, eles têm satisfação, porque eles sabem que vocês os amam, que vocês obedecem, e que vocês fazem isso não só porque vocês amam a eles, mas porque vocês também têm amado Jesus Cristo? Vocês têm amado seus pais de todo o coração? Eles podem dizer, cara, que alegria, meu filho me dá alegria, me dá toda a satisfação. Vocês podem afirmar isso? Teve um menino, estou terminando, caminhando para o final, que saiu com a sua família, estou contando uma história, tá? Saiu com sua família, foi para um determinado lugar, ele era adolescente, tá? 12 anos, e nesse determinado lugar houve um desencontro e ele ficou por lá. Sua família percebe que ele não está por ali, começa a procurar, aí vão achar esse menino está no templo, porque esse menino, desde novo, ele já sabia o que ele queria da vida dele. Esse menino sabia onde ele queria chegar. Ele tinha um objetivo e ele não esperou ficar mais velho para poder cumprir o propósito para o qual ele entendeu que ele existia. Desde novo, desde os 12 anos, ele já estava... Ele sabia onde ele queria chegar. Estava aprendendo, estava ensinando, cresceu. A Bíblia diz que ele crescia em conhecimento e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Ele sabia onde ele queria chegar, qual era o alvo dele. Ele sabia o preço que ele tinha que pagar. Esse menino, ele tinha como objetivo chegar na cruz. O objetivo dele era chegar na cruz, era entregar a vida dele. Então, ele cresceu com esse objetivo, ele se preparou desde novo para isso. Ele se preparou para isso, ele estudou para isso.
Esse menino não era desocupado, ele tinha uma profissão, ele era carpinteiro, e ele se preparou para isso. No tempo da oportunidade, ele foi uma bênção, ele teve um ministério que nunca existiu igual, nunca vai existir. Ele alcançou seus objetivos, ele entregou a vida dele por mim, por você. Ele ressuscitou, ele vive, ele reina. Aleluia. É para ele que a gente vive, é por causa dele que a gente está aqui, é por causa dele que a gente faz tudo que a gente faz, de todo o coração, com toda a força, não como para homens, mas como para o Senhor, que entregou a vida por nós. É isso que faz toda a diferença. É você entender todos os dias, quando você diz um não, seja para o que for, seja para quem for, você não está dizendo um não para um prazer, para qualquer coisa nesse sentido, você está dizendo sim para Jesus. Ele morreu por você. Ele morreu por você. Então, o que a gente faz agora, a gente se encontra nele. Tudo que a gente tem é para ele. Tudo que a gente faz é para a glória dele. A gente tem caminhado já aqui há tempos e eu acredito que a vontade que a gente tem é de continuar caminhando juntos por muito tempo, pelo tempo que Jesus assim permitir, E, nesse sentido, a proposta é a gente continuar fazendo o que a gente tem feito até aqui, toda sexta-feira, com excelência. E aquilo que Jesus colocar no seu coração, ou que Ele já tenha colocado no seu coração, que você coloque à disposição dEle para fazer com excelência. Porque esse espaço, esse tempo, esse culto, essa igreja, essa célula, seja o que for, é tudo para a glória de Jesus. Só tem sentido se for para Jesus. Só vale a pena porque é para Jesus. Vamos orar? É para a Tua glória, Senhor, que a gente quer viver. É verdade que na vida, muitas vezes, a gente acaba não fazendo aquilo que a gente tem que fazer. A gente acaba não amando a Você de todo o coração, Senhor. Então, perdoa a gente pelo nosso erro, pela nossa falha, mas coloca no nosso coração uma disposição, Senhor, de amar mais a Tua obra, Senhor, de fazer com toda a força, Senhor, a Tua obra, Jesus, que a gente seja fortalecido no Teu Espírito Santo, Senhor, para cumprir a Tua vontade em nossas vidas, Jesus. Deus, abençoa cada adolescente aqui, Senhor. Completa a Tua obra na vida de cada um, em nome de Jesus, Senhor. Enche com o Teu Espírito Santo, Senhor. Cumpre todo o Seu propósito na vida de cada um aqui, Jesus. Que eles Te amem acima de tudo, Jesus. Que Você seja o maior desejo da vida deles, Senhor. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.